Bem-vindo a mais um podcast Esperança, a nossa leitura devocional do livro do Apocalipse. Hoje, com base no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 6, onde nos são apresentadas as consequências que a apatia pode gerar em uma igreja viva e relevante. Para compreendermos melhor, é importante apresentarmos algumas informações sobre a cidade de Sardes, que atualmente se localiza na parte ocidental da atual Turquia. Sardes era extremamente importante, pois era um centro comercial e militar. Possuía uma religiosidade que era demonstrada nos cultos naturais a Ártemis, cujos conceitos giravam em torno da morte e renascimento, e ainda na dedicação e no zelo com que era feito o culto ao imperador. Aquela cidade tinha se tornado ao longo dos anos próspera e famosa. Apesar de o homem mais rico da época, Cresso, reinar lá, na ocasião em que Cristo enviou essa carta à igreja que estava em Sardes, a cidade não passava de uma sombra do seu antigo esplendor. Infelizmente, a igreja havia sido influenciada pela cultura da cidade e também vivia da fama que conquistara no passado. A apatia, que é uma condição que se caracteriza pela indiferença, insensibilidade e falta de atividade, estava gerando morte naquela igreja. O Senhor Jesus afirma que conhecia as obras daquela comunidade cristã, ou seja, ele sabia qual era o verdadeiro estado da igreja. Seus membros viviam de aparências, tinham fama, mas não tinham vida, possuíam desempenho sensacional, mas não tinham integridade. A reputação daquela igreja era vista, percebida e admirada apenas pelas pessoas. Mas o nosso Deus, que sonda os corações e mentes, sabia que as atividades que outrora lhe tinham trazido vida, agora refletiam a morte espiritual para a qual ela estava caminhando. Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como se sabe, a referência aos 7 Espíritos está relacionada com a plenitude do Espírito Santo, e as 7 estrelas representam os pastores de cada uma das igrejas, às quais essas cartas foram dirigidas e das quais estamos tratando. Portanto, quando Cristo se declara dessa maneira, está transmitindo a mensagem de que os pastores das igrejas locais são propriedades do Senhor e que, através do Espírito Santo, Jesus poderá dar uma nova vida à igreja. Uma vez que não estava contente com a igreja de Sardes, Jesus a repreende severamente, informando àquela comunidade que as suas obras eram imperfeitas diante do Pai. Nos chama a atenção o fato de Cristo ser tão categórico em sua repreensão. Isto revela que a igreja estava tão feliz pelas glórias do passado que não havia atentado para sua decadência no presente. O fato de não haver nenhuma menção de perseguição ou de problemas doutrinários nos mostra que a apatia se tornou uma realidade na vida comunitária daquela igreja. Essa condição de insensibilidade e indiferença se espalhou tanto que apenas algumas poucas pessoas não haviam contaminado a sua fé. Diante desse cenário, Jesus apresenta 5 imperativos para que uma mudança urgente e significativa acontecesse. Primeiro imperativo: esteja atenta. Cristo sugeriu à igreja que observasse o que estava acontecendo, pois com a apatia prevalecente entre os seus membros, ela estava descuidada e desatenta. Era necessária uma avaliação sincera.
O primeiro passo para a renovação em uma igreja que está morrendo é a consciência honesta de que há algo de errado. Em um organismo vivo, há crescimento, conservação, reprodução e força. Se estes elementos não estiverem presentes dentro da igreja, ou ela está morrendo ou já morreu. Segundo imperativo, fortaleça o que resta. Alguns membros daquela igreja estavam sonolentos, acomodados, dormindo espiritualmente e, portanto, indiferentes às coisas de Deus. Terceiro imperativo, lembre-se. Era necessário que essas pessoas recordassem o evangelho que haviam recebido. Percebe-se que aquela igreja mantinha a fama e o status de uma igreja viva, relevante, mas na realidade suas atividades evidenciavam sua apatia com tudo o que estava à sua volta. A igreja continuava usando os mesmos métodos que fizeram dela uma igreja relevante, porém, haviam se afastado dos princípios que caracterizam o Evangelho de Jesus. Os dois últimos imperativos soam como um chamado para uma mudança prática e real. Obedeça e arrependa-se. Quando olhamos para essa carta, é inevitável nos vermos nela, como se estivéssemos vendo o reflexo de um espelho. Quantos estão aproveitando esse tempo de pandemia e isolamento para dormirem um sono espiritual, se afastando do convívio da igreja local, ainda que nesse tempo seja virtual? Outros deixaram seus compromissos da vida cristã, como ler a Bíblia, orar, contribuir financeiramente, entre outros. Tudo isso no momento em que podemos ser relevantes, pois possuímos a mensagem de salvação e esperança para o mundo. A mensagem de Cristo à igreja de Sardes nos enche de esperança, pois além da advertência contra a apatia, que nos levará lentamente à morte, somos encorajados a continuar firmes, pois enquanto existirem alguns poucos que lutam para fortalecer o que ainda resta, existirá a possibilidade de o Espírito Santo produzir um reavivamento na igreja local. Por fim, somos relembrados que, apesar de tudo que acontece à nossa volta, a gloriosa promessa da vinda de Cristo continua válida para os nossos dias. Quando os céus se abrirem e as trombetas soarem, teremos a incrível oportunidade de andar com Cristo, vestir novas vestes e ver o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso, não seja insensível, indiferente às necessidades da sua igreja local. Ajude e valorize o seu pastor no serviço cristão, colocando-se à disposição do reino de Deus. Que possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo e assim as pessoas à nossa volta conhecerão o Evangelho que recebemos e ouvimos.